Ontem, no fim da noite, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regula o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, numa votação que foi a seguinte: 283 votos no sim e 155 votos no não. O projeto segue agora para o Senado e esse assunto também está em debate no Supremo Tribunal Federal, com julgamento com data marcada para recomeçar no dia 7 de junho. O deputado Fábio Garcia, coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, está ao vivo conosco agora aqui no Jornal Gente. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo, hein? Bom dia a todos, Pedro, Cláudio, Sônia, Natália, bom dia a todos. Muito obrigado pela convite para participar dessa entrevista importante. Muito obrigado a todos. Obrigada. Olha, pelo começo, então, o que diz esse projeto que foi aprovado ontem, hein, deputado? Mas o projeto simplesmente busca trazer clareza, transparência e, em especial, segurança jurídica a essa questão de demarcação de novas terras indígenas no país. Buscamos, na verdade, consolidar numa legislação uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao interpretar o artigo 231 da Constituição, né, deixou muito claro que as terras indígenas a serem demarcadas nesse país eram aquelas ocupadas tradicionalmente pelos indígenas na data da aprovação da Constituição. O projeto traz os critérios para que a gente possa fazer demarcação de terra indígena e este marco temporal que é a Constituição, a promulgação da Constituição de 1988. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor que foi um dos artífices dessa votação muito expressiva ontem na Câmara dos Deputados, eu queria que o senhor falasse sobre a expectativa de votação no Senado. Isso vai acontecer mesmo, porque o presidente roda presa lá do Senado costuma engavetar matérias, sobretudo essas que tão necessárias, né, que atendem a expectativa da população. O presidente do Senado costuma meter isso na gaveta. Tem lá um monte de projetos aprovados na Câmara e que tiveram o mesmo destino. Eu queria que você falasse sobre essa expectativa e também sobre uma declaração do relator desse projeto, deputado Arthur Oliveira Maia, quando ele disse que espera que o Supremo Tribunal Federal se abstenha de votar esse caso no dia 7, porque, afinal de contas, quando legisla, invade as competências do Congresso para legislar, o Supremo alega omissão legislativa. E não é mais o caso, sobretudo, desse tema aí. Queria falar sobre essas duas coisas, expectativas de votação no Senado e sobre se o senhor defende também a ideia de que o Supremo se abstenha de decidir, deliberar sobre isso. Bom, primeiro, a expectativa no Senado também é positiva. Eu acho que interessa a todos do Brasil que a gente possa ter segurança jurídica nesse país, que a gente possa evitar conflitos. Obviamente, um proprietário de terra, seja urbana ou rural, que tenha investido e esteja trabalhando nessa sua área há muito, muito tempo, ele não quer ficar vulnerável e à mercê de um simples laudo antropológico de um servidor da FUNAI para colocar em ameaça a sua propriedade privada. Portanto, para evitar esse tipo de conflito e insegurança, é que a gente busca o esclarecimento legislativo. Eu tenho muita convicção de que os senadores também compreenderão a importância dessa segurança jurídica para o nosso país, para que a gente possa continuar tendo um bom ambiente de investimento, de geração de emprego, de desenvolvimento do nosso país. Qualquer país. Probleminha no contato aí com o deputado Fábio Garcia, que está conversando com a gente ao vivo, né, por videoconferência. Tivemos uma interrupção aí no sinal. O deputado está falando sobre a questão do marco temporal. Cláudio Humberto tinha perguntado sobre Senado e Supremo. O senhor começou a falar sobre o Senado e nós gostaríamos de ouvi-lo também sobre a questão do Supremo. O senhor acha que, como diz o presidente da Câmara, o recado foi dado para o Supremo, deputado? Olha, sem dúvida alguma, o projeto de lei, ele em si, deixa muito claro que o Congresso Nacional confia na manutenção da decisão do Supremo com relação ao território Raposa do Sol, né? Aquele julgamento que foi
e é ainda uma jurisprudência para essa questão. Portanto, também o Congresso Nacional dá sinais claros de que ele quer cumprir o seu papel, né, de legislar, de definir, de esclarecer, portanto, se há alguma dúvida, a questão do que a gente entende que é incontroverso já na Constituição sobre demarcação de terras de indígenas. E a gente espera que a votação de ontem já tenha sensibilizado o Supremo Tribunal Federal, porque existe uma votação a caminho aí no dia 7, de repercussão geral sobre um novo parque lá em Santa Catarina, e a gente espera que, depois dessa demonstração da vontade expressada na imensa maioria dos deputados federais, representantes, portanto, do povo brasileiro, de como isso deve ser tratado, e isso possa, sim, sensibilizar o Supremo Tribunal Federal. Deputado Fábio, Sônia Blota aqui, um prazer estar conversando conosco aqui no Jornal Gente, recebê-lo aqui no Jornal Gente, melhor dizendo. Deputado, o senhor falou em sensibilizar o Supremo, né, com essa primeira votação. Mas, assim, o que o senhor espera, assim, em termos de trâmite, agora que isso aconteceu na Câmara, até chegar, né, o projeto no Supremo, assim, no Supremo em termos de votação? A gente até comentou aqui essa semana que é uma discussão que, sim, a gente não entendeu por que o Brasil estava debatendo tanto isso, né? Em nenhum país do mundo a gente viu isso acontecer. Então eu gostaria de saber a posição do senhor e por que isso já deve ter sensibilizado o Supremo Tribunal Federal. Sônia, pelo simples motivo de que a imensa maioria dos deputados que representam a população brasileira já disseram, né, na votação de ontem, como que a gente entende que essa questão da demarcação de terras indígenas, que para nós já estava esclarecido, inclusive também pelo Supremo, com a votação que houve lá em 2009 da Raposa do Sol, ela deve ser tratada. Agora, se foi necessário avançar neste projeto, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, já passou essa mensagem ao Supremo. Portanto, o que a gente espera é que o Supremo possa dar o tempo ao Senado, para que o Senado possa votar, para que a gente possa concluir, portanto, esse processo legislativo, né, sem necessidade de ter mais uma interferência do Supremo no processo legislativo brasileiro. Deputado Fábio Garcia, esse projeto que foi aprovado ontem é um projeto que está há muito tempo já na Câmara dos Deputados, de 2007, se eu não me engano. Queria perguntar para o senhor... Desde 2007. A Câmara não demorou muito para entrar nesse assunto? E o que é que mudou agora que houve a quantidade de votos necessários para a aprovação desse projeto que antes aparentemente não tinha havido? Bom, lembra, nós temos um projeto de 2007, tivemos uma decisão, né, da Reserva Raposa do Sol em 2009, que deixou pacificado o país. O que mudou? Mudou, na verdade, um novo julgamento, se aproximando agora, dia 7 de junho, com posicionamentos, inclusive de ministros do Supremo, né, antecipando, inclusive, posicionamentos contrários à decisão de 2009 e contrário ao marco temporal. Foi isso que mudou o ambiente do país. E, portanto, quando um ministro indica um posicionamento, vai até uma reserva indígena, né, e ali ele emite, de alguma forma, sinais de que ele pode mudar esse entendimento, isso, obviamente, começa a ter repercussão. E, portanto, olhando essa repercussão, a Câmara dos Deputados trouxe de volta a esse debate e demonstrou na votação de ontem qual que é a vontade expressada pelos representantes do povo brasileiro. Deputado, no meio político, né, muito se fala que o presidente Lula está tentando a via judicial para fazer valer as suas ideias, né? Parece que ele não está muito interessado em ter uma base, ele já viu que o jogo mudou aí, não é tem como Lula 1 Pedro, e Lula 2. Base de apoio no judiciário. Tem exatamente essa expressão. Tem liderança do governo lá no Supremo Tribunal Federal, viu, Cláudio Humberto? Bancada quase unânime. Viu? Deputado, o senhor que está na política aí, por dentro de tudo que acontece lá nas negociações, como é que isso está repercutindo no meio político? Conta pra gente aqui no Jornal Gente. Olha, para quem defende a democracia de verdade, é importante que a gente possa manter a independência e a autonomia dos poderes. Portanto, é importante que o Executivo faça a sua parte, é importante que o Legislativo faça o seu papel e seja permitido de fazer sem interferências,
e é importante que o legislativo, quando chamado, faça. Né? Desrespeitar o processo legislativo, a independência do Congresso Nacional, desrespeitar a democracia brasileira. Portanto, se há de fato o interesse de preservação da democracia, precisa-se ter um interesse maior na preservação da instituição, da atribuição e da independência do Parlamento brasileiro. Deputado, já que a gente entrou na política, hoje é o último dia para aprovação ou não das medidas provisórias que reorganizaram a estrutura dos ministérios do governo Lula. O que o senhor está sentindo que vai dar, hein? Essa é a pergunta do $1 milhão. Eu só vou saber te responder quando esse projeto for colocado no plenário. Né? A data é hoje. Existe, na verdade, ainda debate sobre essa questão. Muitos parlamentares contrários, inclusive, a esse aumento do número de ministérios, né? Num país que precisa buscar eficiência, né? Onde a gente precisa, na verdade, pensar num país mais eficiente, um país que consiga reduzir seus custos desnecessários, discricionários, seus privilégios, onde a gente precisa falar de uma reforma administrativa séria nesse país para poder abrir espaço para reduzir imposto num país onde a tributação brasileira já representa 34% do PIB brasileiro. Quer dizer, as empresas e o trabalhador brasileiro trabalham 4 meses para sustentar essa máquina do governo. Portanto, o que a gente precisa de sinal, na verdade, nesse país é o sinal da eficiência. Então, o debate, ao meu ver, vai se concentrar também muito aí, né? Qual país a gente quer? Um país de uma máquina gigantesca e ineficiente, né? Ou o país de uma máquina mais enxuta, mais eficiente, que possa produzir mais resultado para a sociedade. E eu espero que o debate de hoje agora ele passe por essa questão. A pergunta de $2 milhões agora para o senhor. A reforma administrativa sai do papel? Muito difícil, né? É um desejo de muitos parlamentares, inclusive meu, mas, sendo muito sincero, é muito difícil. Mas o fato de ter uma dificuldade não quer dizer que nós, que temos o nosso mandato e precisamos defender o que a gente acredita para o país, não devemos fomentar essa discussão. Deputado, o seu partido, que é a União Brasil, acabou por fechar a questão contra essa medida provisória que reformula e cria ministérios, etc. O senhor apostaria numa rejeição, ou pelo menos que a medida provisória pode caducar hoje, que é o último dia de sua vigência? Olha, ontem à noite eu falei com o nosso líder, Elmar. Ele não tem um fechamento de questão, existe de verdade um posicionamento do partido contrário a esta medida, mas não existe um fechamento de questão sobre essa questão, né? Portanto, a gente ainda deve fazer uma reunião de bancada ainda ao longo do dia de hoje, provavelmente hoje pela manhã, para que a gente possa discutir posicionamento final do partido quando da pauta do 1154, da medida provisória 1154, que reestrutura o governo e aumenta o número de ministérios. Deputado Fábio Garcia, coordenador político da Frente Parlamentar da Agropecuária, falou conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, sobre a aprovação do projeto de lei do marco temporal e outras cositas más do mundo político. Obrigada, deputado. Até a próxima.